Minha gente, vamos abrir espaço agora para o Paulo Jamelli, que é jornalista, também é empresário esportivo, ele milita aqui com a gente aqui no Grupo Bandeirantes também, outras empresas, ex-jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, Santos, jogou na Espanha há muito tempo. E hoje, cara, aconteceu uma reunião para transformação, ou pelo menos seria para transformação, para votação da transformação do Juventus, clube muito tradicional aqui de São Paulo, em SAF. Mas parece que o negócio não andou, não deu muito certo, e essa discussão já se arrasta há muito tempo no Juventus. Alguns são favoráveis, a parte da torcida é favorável, parte da torcida é contra, parte de conselheiros aceitam, parte de conselheiros não querem, enfim. Paulo Jamelli, hoje você participou da reunião lá com a sua empresa, o que aconteceu nessa reunião para a apresentação de propostas da SAF? Boa tarde. Ô Fernandinho, boa tarde, é um prazer falar contigo, né? A gente já tem uma parceria muito grande, de muitos anos aí. E, pô, obrigado, né, pelo espaço para a gente colocar, né, as coisas transparentes, explicar todo esse cenário que está acontecendo no Juventus, na Moca, e com a torcida, com os conselheiros, e esse processo tão importante, né, para o clube, que é a transformação, né, o processo todo de transformação do Juventus em SAF. Ô Jamelli, o que aconteceu nessa reunião? Hoje era dia das propostas serem apresentadas. Elas aconteceram, não aconteceram? O que rolou? Então, Fernandinho, aconteceu, né, para explicar um pouquinho para todo mundo interessado, né, o Juventus abriu um processo de SAF que tinham que protocolar, né, as propostas até o dia 30 de abril, né, nós protocolamos a nossa proposta, o Domênico Rossi, que é o representante da Alma Viva, também protocolou, e tinha uma outra proposta que a gente ficou sabendo hoje, que ao final eram 3 propostas, né? E durante esse período todo a gente buscou mais transparência, saber mais a regra, como que era, e a gente foi informado que hoje, né, dia 14, cada empresa teria 30 minutos para apresentar as suas propostas e depois seria aberto para perguntas, né? E a gente perguntou, mas qual que é a ordem? A gente ficou sabendo hoje da ordem. E quais são os conselheiros que vão poder fazer as perguntas? Ah, não sei, ficou um pouco confuso essa comunicação, né? Então, né, nós, né, e o pessoal da Alma Viva, a gente resolveu abrir as nossas propostas num QR Code, né? Não que a gente abriu, acho que é bom ficar bem claro, né, desde o primeiro minuto, em momento algum, nem a Alma Viva, nem a Total Player Medina, que é a nossa proposta, abriu mão das propostas. As nossas propostas estão lá. E quem falar que a gente abriu mão, a gente tinha lá vários conselheiros, torcida, quem está falando que a gente abriu mão é mentira. Isso não é verdade, é mentira. Então, eu acho que tem que colocar que a gente, de uma forma de protesto, por não concordar com a transparência, né, a gente fez esse propósito e deixou aberto ao público. Tá aberto. A gente já tem aí por vários modelos, aí você pode pegar as propostas estão abertas no QR Code, é só examinar. E a gente não concorda, né, Fernandinho, com esse processo, porque foi convocada uma reunião hoje, dia 14, para apresentação com essas regras que eu falei, e uma outra reunião que já está marcada para o dia 17, quer dizer, daqui a 3 dias, né, já com a escolha da SAF e votando se vai ter a SAF ou não. Então, quer dizer, a escolha da SAF, a gente não sabe por quem que vai ser feita, se é por uma comissão, quais são os conselheiros, e de qualquer forma a gente acha que é muito pouco, né? Porque é um clube, né, Fernando? Você me conhece, a minha origem, cara, desde a época do meu pai. E a gente fala no Juventus que o Juventus tem que transformar, né, o futebol separado do social. Eu acho que vai ser bom pro clube social, e eu acho que vai ser bom pro futebol. E eu acho que o advento da SAF agora é uma ferramenta muito boa, né? É uma ferramenta importantíssima para conseguir isso. Então, um negócio que está sendo discutido há mais de 40 anos não pode ser resolvido, né, com uma canetada e em 3 dias, cara. Eu acho que isso tem que ser aberto para os conselheiros, tem que ser aberto para os sócios, tem que ser discutido, tem que ser debatido, né? A gente acha que tem que ter perguntas, a gente está aberto, né? Nós da Total Player e o pessoal da Alma Viva, a gente está aberto para esse debate. Então, por a gente não concordar disso, a gente colocou, né, através do nosso advogado, né, o José Mansur, que foi lá e representando as duas equipes, falaram: a nossa proposta está aqui, nós em momento algum abrimos mão,
Só que a gente acha que não está sendo certo esse risco. Mas vocês pediram alguma liminar? Foi paralisada a escolha? Não. Inclusive, para ser transparente, está aberto o microfone aqui da Bandeirantes para a direção do Juventus, se quiser se manifestar, entrar em contato aqui, a assessoria de imprensa do Juventus, que tem os nossos contatos, e a gente vai colocar também a direção do Juventus para dar o seu lado da história e para a gente poder dar as melhores condições para o torcedor poder avaliar o que está acontecendo. De qualquer maneira, para a gente resumir, apesar do protesto, da insatisfação com a maneira que está sendo conduzido, lembrando que é um clube privado, ele estabelece suas próprias regras, o interesse do futebol se mistura muito com o interesse privado e o público, porque ele é privado, porque é uma entidade privada, mas ele é público porque ele agrega os torcedores, a gente fica nessa margem muito estreita do que é, o que não é. De qualquer maneira, as propostas foram apresentadas, Jameli, o que está acontecendo é um protesto com a maneira que ele está acontecendo, mas não houve nenhum tipo de interpelação legal ou jurídica para paralisar o processo ou algo do gênero. Não, Fernandinho, de forma alguma, e eu quero confirmar e apoiar o que você está falando, que eu acho que isso que a gente quer que todo mundo tenha o direito de explicar o que está acontecendo, né? A transparência eu acho que tem que ser fundamental. Vocês não puderam apresentar as propostas? Já não foi colocada? Não, a gente tinha, cada empresa, aconteceu assim, cada empresa tinha 30 minutos, né? E por uma maneira que a gente não entendeu ainda, foi a Almaviva era a primeira, tinha 30 minutos, nós da Total Player Medina era a segunda, e tinha uma terceira proposta que ficou em terceiro. E a gente não entendeu essa escolha, primeiro. Mas a ordem, Jameli, me desculpe, perdoe discordar, mas a ordem não foi. Quem tiver a melhor proposta, for o primeiro, o segundo ou o terceiro apresentado, acredito que não muda em nada. Não muda em nada, Fernandinho. E a gente só queria saber qual que foi a forma, tá? Então, quando a gente foi aberto para a Almaviva, que foi a primeira empresa, a gente falou assim, olha, a gente não concorda, e nós dois, né, os dois grupos, a Almaviva e o Total Play, entraram e falaram assim, a nossa proposta está aqui. Vocês são rivais nesse processo? Somos rivais, somos concorrentes, não é rival, é concorrente. Melhor a palavra. E outra coisa, né, Fernandinho, se a gente não for a melhor proposta, cara, eu vou ser o primeiro a apoiar a proposta melhor, porque é o bem do clube. Eu acho que isso que é o fundamental, o bem do clube. Eles estão falando aqui de uma coisa muito importante que vai guiar o futuro do Juventus nos próximos 30, 40, mas 50 anos. Mas a gente tem que deixar né? claro que também é um negócio de interesse das empresas que estão apresentando a proposta. Não deixa de ser um negócio. É o que eu falei, tem a mistura do interesse público com o privado. E é um caminho muito difícil de você estabelecer um equilíbrio nessa história. Qual que é a justificativa da direção de Juventus, que eu reforço? O microfone aqui da Band está aberto, estamos aguardando o contato, se vier, para participar, para também dar sua explicação. Para ficar claro, o que foi dado de justificativa para vocês e o que vocês não concordam, que acham que deveria ser aberto. Lembrando que, mais uma vez, é uma entidade privada que estabelece as suas regras para a concessão da SAF, o seu edital de concessão da SAF, para as empresas interessadas e concorrentes. É que entra o interesse público aí do torcedor, do sócio do clube e tudo mais. É uma situação muito delicada de você definir um parâmetro, o que é, o que não, ou como não deve ser. Legalmente, a direção, pelo meu entendimento, eu não sou jurista, mas está respaldada no seu ordenamento jurídico aí, que controla essa situação e tem o poder, pela eleição que os sócios deram à atual gestão, para poder organizar da maneira que eles querem. Exatamente, Fernandinho, a gente concorda com isso, tanto é que nós cumprimos todos os ritos que foi determinado pelo Conselho Deliberativo. A gente protocolou a nossa proposta, a gente estava lá presente hoje, só que a nossa apresentação, a gente colocou num QR Code aberto, junto com a da Almaviva, aberto a todo mundo, você tem ali, você pode, a gente só não fez a apresentação verbal, porque a gente achava que não teria interesse de fazer isso, porque a gente não concorda com o procedimento que está acontecendo nesse rito todo. Então a nossa proposta estava lá, estava aberta, a gente em momento algum não compareceu, tanto é que a Total Player foi a única proposta que estava na posse do presidente Tadeu, quando ele foi a posse, porque a gente acredita nisso, a gente acredita em tudo isso. Então a gente está lá, a gente cumpriu tudo. A gente só não concorda da maneira, Fernandinho, a maneira que está a transparência. Não pode uma coisa tão importante. Mas são as regras que o clube colocou, né, Exato. Mas exatamente, mas as regras privada.
é uma entidade privada que tem as suas regras, mas a gente não sabe quais são as regras, né? Porque pelo nosso entendimento, eu não sou advogado também, mas pelo nosso entendimento... Você estava assessorado pelo Dr. Mansur, que é uma pessoa muito experiente. Exatamente, por isso que ele que falou em nosso nome, porque a gente acredita que quem tem que votar isso é o Conselho. Isso tem que ser aberto, isso tem que ser debatido. E pelo que a gente, na abertura do processo, né, quando o presidente do Conselho começou a falar, ele falou que ia criar uma comissão para votar, que a gente não sabe quem é essa comissão, como que vai ser escolhida, e que na terça-feira, daqui 3 dias, já vai ter escolhido isso. Eu entendo essa preocupação, Jameli, mas eu volto a bater na tecla, me perdoe. É uma prerrogativa do clube determinar as regras para a colocação da SAF no mercado. Eu entendo a sua insatisfação do outro concorrente, mas 2 questões. A terceira concorrente, ela apresentou a proposta e a dificuldade é: quem tem a melhor proposta não vai ser julgado pela totalidade do conselho, vai ser julgado por uma comissão eleita para tal ou escolhida para tal. E aí não tem como interferir. São 2 caminhos. Ou aceita o resultado, ou juridicamente questiona. O que vai ser feito? Não, tem outro caminho também, que pode ser a não aprovação pelo conselho da SAF, que tem que ter 2/3 da aprovação. É um outro caminho, que foi o que aconteceu na outra vez que foi votado isso. Então, só para deixar claro, Fernandinho, não é que a gente está fazendo nada. O rito todo tem que ser claro. Se a gente tem esse rito, como você falou, é uma entidade privada. E outra coisa, cada SAF tem a sua necessidade. Cada SAF tem o seu estatuto, o clube tem o seu estatuto. Então é uma coisa importante, eu volto a bater nessa tecla, é uma coisa muito importante que não pode ser resolvida de uma hora para outra, sem discussão, sem debate, sem democracia, todo mundo participando, a comunidade toda, e de uma maneira que a gente não sabe por que esse conselho, por que é o conselho, no nosso entendimento não é o conselho. Eu entendo, Jameli, eu entendo esse alerta que você faz, é um alerta público, mas para essa situação ser resolvida tem que partir dos sócios e dos conselheiros. Ou uma medida jurídica que algum interessado nessa licitação, nessa concorrência, o nome que queiram dar, se sinta prejudicado e judicialize a questão. É isso que vai ter que acontecer. E vocês, pelo que você está me falando, você tem até terça-feira, antes do anúncio da escolha de quem vai ganhar a SAF. O que eu pergunto, vai ter judicialização se você ou outra empresa que participa dessa concorrência não forem escolhidos, e praticamente a outra empresa que for escolhida, ela não vai questionar? Que caminho vai ser tomado? Aí nesse ponto a gente está agora tendo uma reunião, a gente vai, né, deliberar sobre tudo isso. Eu acho que pode haver uma judicialização, tem alguns pontos que já estão aí sobre ações e liminares, exatamente sobre, né, tudo isso que está acontecendo no processo de SAF. E claro, de hoje até terça-feira, né, muita coisa pode acontecer. Não vou falar que a gente não vai entrar para judicializar isso, nem que vai, mas eu acredito que daí entra o direito dos conselheiros, né? Todos os conselheiros, parece, né? Eu não sei, mas parece que já tem gente entrando contra isso, contra todo esse processo e até outras coisas que aconteceram no decorrer do processo. E a gente vai acompanhando, né, Fernandinho? É uma coisa que eu acho que é triste, né? Porque eu acho que é um momento de coalizão, eu acho que todo mundo teria que estar remando para o mesmo lado e buscando soluções para que não aconteça, porque a gente vê exemplo de outros clubes, né, cara? Tanto exemplo de sucesso com a SAF, como exemplo de problemas com a SAF, né? Então, a gente tem essa preocupação, sim, né, com o processo de SAF, e que não quer que aconteça no Juventus, né? Um clube centenário, um clube que tem uma torcida, um clube que tem a Rua Javari como a sua grande, eu sempre brinco, né, que eu falo que a Rua Javari é a Capela Sistina, né? Fundador da Federação Paulista de Futebol, membro fundador da federação, e a gente não tem, né, uma experiência com a torcida e com quem visita a Moca, tem a comunidade da Moca também envolvida, uma experiência de Rua Javari em nenhum campo de futebol aqui de São Paulo e acho que do Brasil, né, que é uma coisa raiz, é uma coisa que não que o raiz é ter campo ruim, é não dar infraestrutura
Para as pessoas, não. O raiz é o entorno, de você chegar lá, de você poder ir com o seu filho, com o carrinho, com o avô, vai com o neto. Isso a gente não quer perder na Rua Javari, né? Mas a gente quer ter a modernidade do outro lado, que é a gestão, uma gestão profissional, uma gestão competente, uma gestão que... A gente busca isso, como eu falei, cara, na época do meu pai, eu faço isso pelo meu pai, a gente tá vendo isso. Você começou a jogar no Juventus, né? Eu comecei a jogar com o Juventus, pô, a gente na nossa apresentação que a gente ia fazer, tá lá, pode entrar, quem quiser entrar, entra lá, busca. A apresentação tem gol meu com 6, 7 anos, cara. Então, é uma situação que a gente queria que todo mundo contribuísse, desse sugestões pro melhor do clube, pro melhor do Juventus. E eu não tô aqui, cara, reclamando de nada. Se a nossa proposta for a número 3, eu vou ser o primeiro a dar a mão para número 2 e para número 1 e me deixar à disposição para ajudar com isso. Eu tenho um negócio no Juventus, a gente está há mais de 15 anos lá no Juventus fazendo a bilheteria. Se você foi na Javari nos últimos anos, você foi com a minha empresa. A escolinha do Juventus, cara, que a gente pegou com 40 alunos 2 anos e meio atrás, hoje tem mais de 300. Então eu estou envolvido, não é só o negócio da SAF, tem a escolinha, tem o sócio-torcedor, tem a bilheteria e tem a história, né, cara? Eu vou no Juventus, eu falo com o seu Antônio Ducanoli, com a dona Marta da cantina, eu falo com o pessoal todo, eu falo com a oposição, eu falo com a torcida, eu falo com a situação, eu falo com os conselheiros, pô, eu vou na sauna, vou jogar tênis. Então a gente tem uma história lá no Juventus e que se for com SAF ou sem SAF vai continuar. Por isso essa preocupação de fazer as coisas transparentes e dar voz, né, Fernandinho, para todo mundo, cara. Isso eu acho que o mais importante é que a gente tem que ter um processo transparente e que em momento algum a gente abandonou ou retirou a nossa proposta de SAF. Ok, Jamel, eu queria agradecer demais a sua participação. Você tem esse envolvimento emocional, tem esse envolvimento comercial, as coisas se misturam nessa situação e a gente vai aguardar para ver o que acontece. Como eu disse mais de uma vez aqui nessa nossa entrevista, o microfone está aberto para a direção do Juventus. Se quiser se manifestar, o presidente Tadeu, a Cristina, a sua assessoria, só entrar em contato aqui com a gente. A Cristina tem os nossos números aqui para falar com o Lucas Bueno, para a gente também ouvir a versão do clube. Mas enfim, vamos aguardar os próximos movimentos para ver o que vai acontecer, mas na minha leitura, pode até ser discordante da tua visão, mas é uma entidade privada, ela define as regras que ela acha correta e os únicos que podem mudar essa história são os sócios, são os conselheiros, ou através de um questionamento jurídico. Entendo o processo, entendo o protesto, entendo a cobrança por uma transparência maior, mas as regras quem estabelece é o clube. A gente abriu aqui esse espaço para essa manifestação do Jamel, a outra empresa também que está envolvida, se quiser falar, também tem aqui o seu espaço aberto, a direção de Juventus, e eu torço por um cara que viveu muitos anos na Moca, já fui sócio do clube durante muito tempo, bati uma bolinha lá no Juventus também, torço, eu na Rua Javari constantemente levo meu filho lá para ver jogo. Espero que o Juventus encontre o melhor caminho, uma solução pacífica para essa situação e que as coisas só melhorem. Queria agradecer demais sua participação e a gente aguarda os próximos movimentos aí. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pela postura que você está tendo aqui de trazer essa informação, não só para o torcedor do Juventus, mas para quem gosta de esporte e sabe o que o Juventus representa na história do futebol aqui de São Paulo. Fernandinho, eu que agradeço mais uma vez e eu concordo com você em tudo que você falou. É uma entidade privada, ela tem tudo, ela tem os seus ritos. Eu só acho que não está sendo bem feito. Esse é o ponto. Mas eu te agradeço mais uma vez pelo espaço, estou à disposição para o que quiser, qualquer forma, qualquer hora. E eu também torço para que tudo dê certo, cara. Que o mais importante é o bem do clube. Eu acho que isso que a gente tem que batalhar. Obrigado, Jamel. Sucesso aí, boa sorte, que as coisas caminhem da melhor maneira. Um grande abraço, bom final de semana para você. Valeu, Fernandinho, para você.